34. Espírito de bibliotecário. Outro dia chegava ao fim, outro dia de trabalho e maravilhas, e Laszlo estava retornando à casa de Suheila para passar a noite. Quando cruzou a avenida, aquela solitária faixa de sol, viu o garoto de entregas da câmara vindo em sua direção com uma bandeja. Percebeu que o menino devia estar voltando do crematório logo à frente, trazendo pratos vazios. Ele tinha levado o jantar para Theon e o trocou pela bandeja vazia do almoço. Laszlo o cumprimentou e perguntou-se ao passar como Theon estava indo, pois não o vira desde que ele havia se escondido e não tinha tido notícias para dar a Errol Fane quando solicitado. Com um bom momento de hesitação, ele mudou o rumo e foi na direção do crematório. Passando pela âncora no caminho, tocou-a por toda a extensão, tentando imaginá-la ondulando-se e moldando-se como aparentemente fazia para o sombrio deus Scathis. Quando bateu na porta pesada com 3 trincos de Theon, o alquimista atendeu, o que só podia significar que ele achava que o garoto estivesse de volta, com mais provisões, ou ele estava esperando outra pessoa, porque assim que viu Laszlo, começou a fechá-la de novo. Espere, disse Laszlo, colocando o pé no vão da porta. Por sorte, usava botas. Nos tempos antigos de seus chinelos de bibliotecário, seus dedos teriam sido esmagados. Mesmo assim, recuou. Nero não estava de brincadeira. Vem em nome de Errol Fane, explicou, irritado. Não tenho nada a relatar, disse Theon. Pode lhe dizer isso. O pé de Laszlo ainda estava na porta, segurando-a aberta uns 8 centímetros. Não era muito, mas a glave na anticâmara era brilhante, o que lhe permitiu ver Theon, pelo menos uma faixa de 8 centímetros de largura dele, bem claramente. Nero, você não está bem? Estou bem, o afilhado dourado disse, com condescendência. Agora, se você pudesse retirar seu pé... Não vou, afirmou Laszlo, verdadeiramente alarmado. Deixe-me vê-lo. Você está um trapo. Era uma transformação drástica. Em apenas poucos dias, sua pele estava... Em apenas poucos dias, sua pele estava amarela. Até o branco dos seus olhos estava ictérico. Theon afastou-se da vista de Laszlo. Retire o pé, pediu, em um tom baixo e casual, ou vou testar a minha produção de Alcahest nele. Até sua voz parecia ictérica, se isso fosse possível. Alcahest no pé era uma perspectiva desagradável de considerar. Laszlo perguntou-se quão rápido ele corroeria sua bota de couro. Não duvido que você faria isso, respondeu tão casualmente quanto Theon. Aposto que você não o tem em mãos e teria que ir buscá-lo. Durante esse tempo, eu abriria a porta e olharia bem para você. Vamos lá, Nero. Você está doente. Não estou doente. Você não está bem. Não é da sua conta, estranho. Eu não sei mesmo se é ou não, mas você está aqui por um motivo. E você pode muito bem ser a esperança de lamento, então me convença de que não está doente ou vou direto a Errol Fane. Ouviu um suspiro irritado, e Theon afastou-se da porta. Laszlo abriu-a com o pé e percebeu que não estava errado. Theon estava com uma aparência péssima, embora ele admitisse sua aparência péssima fosse melhor do que a aparência da maioria das pessoas. Ainda assim, ele parecia ter envelhecido, não era só a sua cor. A pele ao redor dos olhos estava flácida e escura. Deuses, Nero! Exclamou, dando um passo à frente. O que aconteceu com você? Apenas estou trabalhando muito, respondeu o alquimista com um sorriso severo. Isso é ridículo. Ninguém fica assim, fatigado por trabalhar duro alguns dias. Ao dizer isso, os olhos de Laszlo pousaram sobre a mesa de trabalho de Theon. Era uma versão bagunçada de sua mesa no Chrysoposion, com vidros e cobre espalhados e pilhas de livros. Fumaça pairava no ar, com um aroma sulfúrico que queimava as narinas, e em plena vista estava uma longa seringa. Era de vidro e cobre, e descansava sobre um pano branco com manchas vermelhas. Laszlo a observou e virou-se para Theon, que devolveu um olhar duro como pedra. O que Laszlo tinha acabado de dizer, que ninguém fica tão fatigado por trabalhar duro por alguns dias? Mas, e se o trabalho dependesse de um suprimento constante de espírito, e sua única fonte fosse o próprio corpo? Laszlo soltou o ar entre os dentes. Seu idiota, praguejou, e viu os olhos de Theon se arregalarem de incredulidade. Ninguém chamava o afilhado dourado de idiota.
Ele era, contudo, nesse caso. Quanto você tirou? Laszlo perguntou. Não sei do que está falando. Laszlo meneou a cabeça. Ele estava começando a perder a paciência. Você pode mentir se quiser, mas já sei do seu segredo. Se você está tão determinado a guardá-lo, Nero, eu sou a única pessoa no mundo que pode ajudá-lo. Theon riu, como se isso fosse uma piada. E por que você me ajudaria? Não foi da mesma forma que lhe disse no Crystal Potion, quando eram mais jovens. Você? Me ajudar? Aquilo havia sido a incredulidade de que Laszlo ousasse acreditar que era digno de ajudá-lo. Dessa vez, era mais incredulidade pelo fato de ele querer ajudá-lo. Pelo mesmo motivo que lhe ajudei antes, disse Laszlo. E qual é? Nero perguntou. Por que você me ajudou, estranho? Laszlo olhou para ele por um momento. A resposta não podia ser mais simples, mas ele achou que Theon não tinha as qualidades necessárias para acreditar. Porque você precisava, respondeu, e suas palavras geraram um silêncio entre ambos. Ali estava uma noção radical de que você deve ajudar os outros simplesmente porque eles precisam, mesmo se eles o odiassem por isso depois? E o punissem? E roubassem você, e mentissem e zombassem de você? Mesmo assim? Laszlo esperava que, de todos os delegados, Theon não fosse o salvador de Lamento, o libertador da sombra, mas, muito maior do que essa esperança, era a de que Lamento fosse libertado por alguém, mesmo que fosse por Nero. Você precisa de ajuda agora? Ele perguntou, em voz baixa. Não pode continuar extraindo de seu próprio espírito. Isso pode não te matar, ele disse, porque o espírito não era como sangue, e de certa forma, as pessoas continuavam vivendo sem ele. Se é que podia se chamar isso de viver. Mas o tornará feio, explicou, e acho que isso seria muito difícil para você. Theon enrugou a testa, analisando Laszlo para ver se ele não estava zombando. Ele estava, é claro, mas da mesma forma que zombaria de Rusa ou que Calliste zombaria dele. Era uma decisão de Theon se sentir ofendido ou não, e talvez ele estivesse apenas muito cansado. O que você está propondo? Indagou, ressabiado. Laszlo expirou e passou para o modo de resolução de problemas. Theon precisava de espírito para produzir o Azoth. Em casa, ele devia ter um sistema, embora Laszlo não pudesse imaginar qual era. Como alguém mantinha um fornecimento constante de algo como espírito sem ninguém descobrir? Qualquer que fosse, aqui, sem sair e pedir e revelar seu ingrediente secreto, ele tinha apenas o seu próprio e já havia extraído muito. Laszlo argumentou brevemente sobre se era a hora de abrir mão do segredo, mas Theon não o ouviu, e finalmente, Laszlo, com um suspiro frustrado, tirou a jaqueta e enrolou a manga da camisa. Tire um pouco do meu, certo? Até que possamos pensar em outra solução. Em todo aquele tempo, Theon o viu com desconfiança, como se ele estivesse esperando por algum motivo secreto para se revelar, mas quando Laszlo estendeu o braço, ele só pôde piscar, derrotado. Teria sido mais fácil se pudesse acreditar que havia algum motivo, algum tipo de vingança ou outro tipo de armação, mas Laszlo ofereceu suas veias, seu próprio fluido vital. Que motivo poderia haver nisso? Ele estremeceu quando Theon lhe furou com a agulha, e estremeceu novamente porque o alquimista errou a veia do espírito e acertou uma veia de sangue. Theon não era um flebotomista muito habilidoso, mas não pediu desculpas e Laszlo não reclamou. Enfim, havia um frasco de fluido claro sobre a mesa, rotulado com um floreio desdenhoso, espírito de bibliotecário. Theon não agradeceu, mas falou, soltando o braço de Laszlo. Você podia experimentar lavar as mãos de vez em quando, estranho. Laszlo apenas sorriu, como se a condescendência marcasse um retorno ao território familiar. Ele olhou para a mão em questão, que parecia suja mesmo. Ele a tinha passado pela âncora no caminho para lá, e lembrou-se. Isso é o Mesarthion, explicou, e perguntou curioso. Você percebeu que ele é reativo à pele? Dificilmente. Não é reativo a nada. Bem, você percebeu a pele reagindo a ele? Laszlo persistiu, desenrolando a manga da camisa. Theon apenas levantou a palma das mãos. Elas estavam limpas e aquela foi sua resposta. Laszlo deu de ombros e vestiu seu casaco. A resposta de Theon não foi um bom presságio sobre os Mesarthion não ser reativo a nada. Na porta, Laszlo parou. Aerofane vai querer saber. Existe algum motivo para ter esperança? O Alcahest sequer afeta o Mesarthion? Ele achou que o alquimista não ia responder.
Sua mão estava na porta, pronta para fechá-la com força, mas ele pausou por meio segundo, como se Laszlo tivesse ganhado aquela única sílaba relutante, e disse severo: Não. 35. Tinta borrada. Sarai se sentia pequena. Estar tão cansada era como evaporar. Água para vapor, carne para fantasma. Pouco a pouco, de fora para dentro, ela se sentia começando a desaparecer, ou pelo menos parecia estar em outro estado, de tangível, sangue e espírito para uma espécie de névoa perdida e flutuante. Quantos dias haviam se passado dessa forma, vivendo de pesadelo em pesadelo? Parecia que tinham sido dezenas, mas eram provavelmente apenas 5 ou 6. Essa é minha vida agora, refletiu, olhando para seu reflexo no Mesarthion, polido do closet. Ela tocou a pele em volta dos olhos com as pontas dos dedos. Era quase roxa, como as ameixas das árvores, e seus olhos pareciam grandes demais. Como se, assim como pequena Ellen, ela os tivesse reimaginado de tal maneira. Se eu fosse um fantasma, ponderou, analisando-se como uma estranha, o que eu mudaria em mim mesma? A resposta era óbvia demais para admitir, e patética demais. Ela traçou uma linha em volta de seu umbigo, onde sua Elilith estaria, se fosse uma garota humana. O que as tatuagens tinham que tanto a encantavam? Elas eram bonitas, mas não era só isso. Talvez fosse um ritual, o círculo de mulheres se reunindo para celebrar estarem vivas. E se uma mulher que por si só já é mágico? E ser uma mulher que por si só já é mágico? Ou talvez fosse o futuro que a marca pressagiava. Casamento, filhos, família e continuidade. Ser uma pessoa com uma vida e todas as expectativas de futuro. Todas as coisas com as quais Sarai não ousava sonhar, ou coisas com as quais ela não deveria ousar sonhar. Como os pesadelos, os sonhos eram traiçoeiros e não gostavam de ficar trancados. Se ela tivesse uma Elilith, não ia querer uma serpente engolindo o próprio rabo como a de Zara e a de muitas meninas que haviam chegado à adolescência após a libertação. Ela já sentia que possuíam criaturas dentro de si, mariposas, cobras e terrores, e não as queria sobre a pele também. Azurin, dura e estoica como era, tinha uma das tatuagens mais bonitas que Sarai vira, feita por Gul'dan, é claro, que hoje era recruta do exército infeliz de Minia. Era um padrão delicado de botões de macieira, que eram um símbolo de fertilidade. Sarai sabia que Azurin odiava a visão da tatuagem e tudo do que ela zombava. A questão das Eliliths eram tatuadas nas barrigas das garotas que tendiam a ser lisas ou apenas ligeiramente curvas, e quando sua promessa de fertilidade fosse cumprida, suas barrigas inchariam e as tatuagens se esticariam junto, e jamais voltariam a se parecer como antes. Era possível ver as linhas finas borradas, onde a pele tinha esticado e depois encolhido novamente. As garotas que Scathis roubou, suas Elilith, eram puras quando ele as tomou, mas não mais quando as devolveu. Mas como Letha engoliu suas memórias, isso era tudo o que sabiam sobre seu tempo na cidadela, o vago borrão da tinta em suas barrigas, e tudo o que ele implicava, exceto, quer dizer, pelas garotas que estavam na cidadela no dia em que Ariel Fane matou os deuses. Elas tiveram a pior experiência. Tiveram que descer daquele jeito, suas barrigas ainda cheias com os filhos dos deuses e suas mentes com memórias. Azrin tinha sido uma delas. E embora tivesse sido uma noiva, e antes disso, uma garota apertando as mãos de um círculo de mulheres enquanto botões de macieira eram gravados em volta de seu umbigo com tinta, a única vez que sua barriga inchou foi com a semente do deus, e ela se lembrava que cada segundo desse processo, dos estupros que deram início até as dores lacinantes que deram fim a isso. Ela nunca olhou para o bebê, apertando os olhos até que o levasse embora. Contudo, ouviu seu choro frágil, e ainda ouvia. Sarai também podia ouvi-lo. Ela estava acordada, mas os terrores eram persistentes. Ela balançou a cabeça na tentativa de sacudi-los para longe. As coisas que tinham sido feitas, pelos deuses, pelos humanos, nada podia sacudi-las para longe. Ela pegou uma camisola limpa,
verde clara, não que tenha percebido, apenas estendendo a mão sem olhar e pegando a primeira. Vestiu-a e colocou um hobby por cima, com o cinto apertado, e considerou seu rosto no espelho, os imensos olhos assombrados e a história que contavam sobre pesadelos e dias sem dormir. Bastaria olhar para ela, e Minnie sorriria. Dormiu bem? Ela perguntaria. Ela sempre perguntava agora, e Sarai sempre respondia como um bebê e fingia que estava tudo bem. Mas não havia como fingir que não tinha roxo sob os olhos. Por um momento considerou pintá-los de preto com a tinta de sua mãe, mas o esforço parecia grande demais e não enganaria ninguém. Ela saiu do closet, com os olhos fixos à frente. Passou pelos fantasmas que faziam a guarda. Eles ainda sussurravam as palavras de Minha, mas agora se acostumara a isso, até com Bahar, 9 anos, e pele encharcada, que a seguiu pelo corredor, sussurrando salve-nos, e deixando pegadas molhadas que não estavam realmente lá. Tudo bem, ela nunca poderia se acostumar com Bahar. Dormiu bem? Minha perguntou assim que ela entrou na galeria. Sarai respondeu com um sorriso pálido. Por que não dormiria? Ela perguntou para mudar um pouco. Ah, não sei. Sarai, teimosia? Sarai entendeu-a perfeitamente, que ela precisava apenas pedir que seu Lu lhe fosse devolvido e Minha faria com que isso acontecesse, assim que Sarai fizesse o que ela lhe ordenava. Ambas não reconheceram a situação abertamente, de que Minnie estava sabotando o Lu de Sarai, mas isso estava presente em todos os olhares que compartilhavam. Alguns minutos de asco para salvar nós todos. Se Sarai matasse Arrow Fane, Minnie a deixaria voltar a dormir. E aí? Será que seu pai perderia um minuto de sono para salvá-la? Não importava o que ele faria ou não, Sarai não mataria ninguém. Ela era teimosa, muito, e não estava disposta a abrir mão de sua decência ou misericórdia por um dia de sono profundo. Não imploraria pelo Lu para Minha. O que quer que acontecesse, ela nunca mais atenderia à vontade perversa de Minha. Além disso, ela ainda não tinha conseguido encontrá-lo. Então havia isso. Não que Minnie acreditasse nisso, mas era verdade, e ela tinha procurado. Sabia que o homem estava de volta a Lamento, em parte, porque Azurain nunca teria voltado sem ele. Em parte, porque ele apareceu nos sonhos de todos os outros como um fio brilhante os conectando, mas onde quer que ele estivesse dormindo, onde quer que ele tivesse passado a noite, a garota não o tinha conseguido encontrar. Sarai riu. Eu? Teimosa, ela disse, levantando as sobrancelhas. Você já se olhou no espelho? Minha não negou. Suponho que a pergunta seja, quem é mais teimosa? Soou como um desafio. Acho que vamos descobrir, Sarai respondeu. O jantar foi servido e os outros chegaram. Pardal e Rubi vieram do jardim, Feral bocejando, da direção do seu quarto. Cochilando? Sarai perguntou. Tudo havia ruído nos últimos dias. Ele costumava, pelo menos, tentar supervisionar as meninas durante o dia e evitar que elas causassem um caos ou quebrassem a regra. Não que isso importasse mais. Ele apenas deu de ombros. Alguma coisa interessante? Ele perguntou. Ele queria notícias da noite anterior. Essa era sua rotina agora, e só lembrava do tempo em que era mais nova, quando ela ainda lhes contava tudo sobre suas visitas à cidade e todos gostariam de saber coisas diferentes. Pardal, os vislumbres da vida cotidiana. Rubi, as partes impróprias. Minha, os gritos. Feral não tinha um foco na época, mas agora tinha. Gostaria de saber tudo sobre os faranges e suas oficinas, os diagramas, em suas mesas de desenho, os químicos em seus frascos, os sonhos em suas cabeças. Sarai contava o que podia e juntos tentavam interpretar o nível de ameaça que eles representavam. O garoto dizia que seu interesse era defensivo, mas ela via uma fome em seus olhos, pelos livros e papéis que ela descrevia, os instrumentos e beckers borbulhantes, as paredes cobertas de números e símbolos que não conseguia entender. Era a janela da confeitaria para ele, da vida que não tinha, e ela fazia o que podia para torná-la vívida para o garoto. Ao menos isso podia lhe dar. Esta noite, contudo, ela tinha más notícias. As máquinas voadoras, respondeu. Estivera observando os equipamentos em um pavilhão da câmara à medida que tomavam forma em estágios, dia a dia, até enfim se tornarem os veículos que vira nos sonhos do casal Farange. Todo seu pavor finalmente a alcançara. Elas parecem estar prontas.
Isso fez com que Rubi e Pardal respirassem ruidosamente, assustadas. Quando elas vão voar? Minha perguntou friamente. Não sei, em breve. Bem, espero que seja em breve. Estou ficando entediada. Para que ter um exército se não posso usá-lo? Sarai não caiu na de Minha. Ela vinha pensando no que diria e como diria. Não precisaria chegar a isso, retrucou e virou-se para Feral. A mulher, ela se preocupa com o tempo. Vi em seus sonhos, o vento é um problema e também não voará nas nuvens. Acho que as aeronaves não devem ser muito estáveis. Ela tentou soar calma, racional, não defensiva nem ofensiva. Estava simplesmente fazendo uma sugestão razoável para evitar o derramamento de sangue. Se você evocar uma tempestade, podemos evitar que cheguem perto de nós. Feral absorveu isso, olhando para Minia sem virar o rosto. Ela estava com os cotovelos sobre a mesa, o queixo apoiado em uma das mãos e outra pegando pedacinhos de seu biscoito de Kimmeril. Ah, Sarai, ela disse, que ideia. Que ideia. É uma boa ideia, afirmou Pardal. Por que lutar se podemos evitar? Evitar? Minha soltou. Você acha que, se soubessem que estamos aqui, eles estariam preocupados em evitar uma briga? Então virou-se para Ariel Ale, parado atrás de sua cadeira. Bom, o que você acha? Quer ela tenha lhe dado a liberdade para responder ou produzido ela mesma a resposta, Sarai não duvidou da verdade dita. Eles matariam todos vocês, o fantasma sussurrou, e Minia lançou a Pardal um olhar de eu te disse. Não posso acreditar que estamos tendo essa conversa, Minia falou. Quando seu inimigo está vindo, você não junta nuvens, você junta facas. Sarai olhou para Feral, que não correspondeu ao olhar dela. Não havia muito mais a ser dito depois disso. Ela estava relutante em voltar ao seu quartinho, onde estava abarrotado com todos os pesadelos que tinha tido ultimamente. Então foi ao jardim, com Pardal e Rubi. Havia fantasmas por toda parte, mas as vinhas e as flores formavam recantos onde era possível quase se esconder. De fato, Pardal, enfiando sua mão no solo e concentrando-se por um momento, fez crescer cachos de liríope roxa altos o bastante para escondê-las de vista. O que faremos? Pardal perguntou, em voz baixa. O que podemos fazer? Ruby perguntou, resignada. Você podia dar um belo abraço caloroso em Minia, sugeriu Pardal, com uma rispidez pouco familiar em sua voz. Quais foram as palavras dela? Você pode fazer mais com o seu dom do que aquecer a água da banheira e queimar suas roupas? Ruby e Sarai levaram um momento para compreendê-la. Elas estavam perplexas. Pardal! Ruby gritou. Você está sugerindo que eu... Ela se interrompeu, olhou para os fantasmas e terminou em um sussurro. Queime Minia? É claro que não, esclareceu Pardal, embora fosse exatamente isso que ela queria dizer. Eu não sou ela. Eu não sou ela, sou? Não quero que ninguém morra. Além disso, ela disse, provando que estava pensando sobre o assunto. Se Minia morresse, perderíamos as Elens também, e todos os outros fantasmas. E teríamos que fazer todas as tarefas da casa, disse Ruby. Pardal bateu no ombro dela. É com isso que você está preocupada? Não, respondeu Ruby na defensiva. É claro que eu sentiria falta deles também. Mas, sabe, quem é que iria cozinhar? Pardal balançou a cabeça e esfregou o rosto, dizendo... Eu nem tenho certeza se Minnie está errada. Talvez seja o único jeito. Mas ela precisa estar tão contente com isso. É horrível. Ela é horrível, completou Ruby. Mas é horrível por nós. Você ia querer se opor a ela? Ruby estivera muito preocupada ultimamente e não tinha percebido a mudança com Sarai. Em Sarai, muito menos adivinhando sua causa. Pardal era uma alma mais empática. Ela olhou para Sarai, observando seu rosto cansado e seus olhos roxos. Não, respondeu suavemente. Eu não ia querer isso. Então deixamos ela fazer o que bem entender em tudo? Sarai perguntou. Vocês não conseguem ver aonde isso leva? Ela fará com que sejamos como nossos pais. Ruby franziu a testa. Nós jamais poderíamos ser como eles. Não? Replicou Sarai. E quantos humanos podemos matar antes de nos tornarmos iguais a eles? Há um número? 5, 50? Uma vez que começarmos, não teremos como parar. Mate um, fira um, e não há esperança para nenhum tipo de vida. Vocês não veem isso? Sarai sabia que Ruby não queria machucar ninguém, tão pouco. Mas ela abriu os cachos de liríope com as mãos, revelando os fantasmas que estavam no jardim. Que escolha nós temos, Sarai? Uma a uma as estrelas apareceram no céu. Ruby disse que estava cansada, embora não parecesse, e foi cedo para a cama.
Pardal encontrou uma pena que só podia ser da aparição e colocou-a atrás da orelha de Sarai. Ela arrumou o cabelo de Sarai, penteando-o suavemente com os dedos e usando seu dom para torná-lo lustroso. Sarai podia senti-lo crescer e até ganhar brilho, como se Pardal o estivesse infundindo de luz. Ela acrescentou sentimentos, fez com que ficasse armado, colocou uma coroa de tranças, deixando a maior parte solta, e teceu vinhas e ramos de orquídeas, brotos de samambaia e aquela pena branca. E quando Sarai viu-se no espelho de novo, antes de enviar suas mariposas, pensou que se parecia mais com um espírito da floresta do que com a deusa do desespero. 36. Procurando uma lua. Lamento dormia, sonhadores sonhavam. Uma grande lua pairava acima e as asas da cidadela cortavam o céu em dois. Luz acima e escuridão abaixo. Na palma da mão estendida do serafim colossal, fantasmas faziam a guarda com cutelos e ganchos de carne em correntes. A lua brilhava forte na ponta de suas lâminas, nítida na ponte de seus terríveis ganchos, e luminosa em seus olhos, que estavam arregalados de horror. Eles estavam banhados pela luz, enquanto a cidade afundava-se na escuridão. Sarai despachou suas mariposas para a câmara, onde a maioria dos delegados estava dormindo pesadamente, para as casas dos líderes da cidade, e algumas para os Tizarkane também. A amante de Zara estava com ela, mas ambas não estavam dormindo. Então Sarai afastou sua mariposa imediatamente. Em cada vento, Azurin estava sozinha. Sarai viu-a destrançar os cabelos, colocar sua aliança e deitar-se para dormir. Contudo, ela não ficou para ver seus sonhos. Os sonhos de Azurin eram difíceis. Sarai não podia deixar de pensar que tinha um papel em roubar a vida de Azurin. Sarai não podia deixar de pensar que tinha um papel em roubar a vida de que Azurin deveria ter tido, como se ela existisse em vez de uma criança amada que o casal deveria ter concebido. Podia não ser culpa sua, mas ela não conseguia se sentir inocente. Ela viu o farange dourado que parecia doente, ainda acordado e trabalhando, e viu o feioso cuja pele devastada pelo sol estava se curando na sombra da cidadela. Embora ele não ficasse mais bonito com isso, ele também estava acordado, cambaleando, com uma garrafa na mão. Ela não podia suportar sua mente. Todas as mulheres com quem ele sonhava tinham machucados, e ela não tinha ficado tempo suficiente para descobrir como elas ficaram daquela forma. Ela não o visitou desde a segunda noite. Cada mariposa, cada batida de asa carregava o fardo opressor do exército de fantasmas, de vingança e o peso de outro massacre. Com a ocupação no terraço, ela ficou do lado de dentro, virando 5 vezes mais em sua caminhada do que fazia lá fora. Sentia a falta da luz da lua e do vento. Queria sentir a profundidade infinita do espaço acima e ao redor, não essa jaula de metal. Ela se lembrou do que Pardal disse. Sonhar era como jardim. Você podia fugir da prisão por um tempo e sentir o céu ao seu redor. E Sarai argumentou que a cidadela era uma prisão, mas também um santuário. Essa conversa tinha sido há apenas uma semana e também havia o Lu. E olhe para ela agora. Ela estava tão cansada. Laszlo estava cansado também. Tinha sido um longo dia, e doar seu espírito também não ajudava. Ele comeu com Sorreila e cumprimentou-a pela comida sem mencionar línguas arruinadas. Tomou outro banho, e embora tenha ficado imerso até a água começar a esfriar, a cor cinzenta não desapareceu de suas mãos. Em seu estado de fadiga, os pensamentos pingavam como beija-flores disso para aquilo, sempre voltando ao medo. O medo da cidadela e de tudo o que acontecera nela. Como todos eles eram assombrados pelo passado, Ariel Fane tanto quanto o resto. Com isso, 2 rostos encontraram espaço na mente de Laszlo. Um de uma pintura da deusa morta e o outro de um sonho, ambos azuis, com cabelos castanho avermelhados e uma listra de tinta preta atravessando os olhos. Azul, preto e canela, ele viu, e perguntou-se de novo como havia acontecido de sonhar antes de ver a aparência dela. E por que, se ele de certa forma tinha vislumbrado Isagol a terrível, ela tinha sido nada terrível. Ele saiu da banheira e secou-se, vestiu calças limpas de linho e estava cansado demais para amarrar o cordão. De volta ao seu quarto, tropeçou e caiu na cama, deitado sobre as colchas, e dormiu no meio da segunda respiração.
E foi assim que Sarai o encontrou, dormindo de bruços, com a cabeça apoiada nos braços. O longo e liso triângulo de suas costas subia e descia com a respiração profunda, enquanto a mariposa dela pairou sobre ele, procurando um lugar para pousar. Da forma como ele estava deitado, a testa não era uma opção. Havia a extremidade áspera de seu rosto, mas enquanto o observava, ele afundou mais a cabeça entre os braços, e aquele local de pouso diminuiu e desapareceu. Havia suas costas. Ele havia dormido com a glave descoberta e o ângulo baixo da luz lançava pequenas sombras abaixo de cada músculo, e sombras mais profundas nos ombros e descendo pelo canal de sua coluna. Era uma paisagem lunar para a mariposa. Sarai flutuou suavemente no vale escuro de seus ombros, e assim que tocou a pele, entrou em seu sonho. Ela foi cautelosa, como sempre. Já fazia várias noites que ela o visitava desde a primeira vez, e cada vez que entrava no sonho silenciosamente, como um ladrão. Um ladrão do quê? Ela não estava roubando seus sonhos, nem mesmo os alterando de alguma forma. Ela estava apenas desfrutando deles, como alguém que desfruta de música tocada gratuitamente. Uma sonata pairando sobre o jardim. Inevitavelmente, contudo, depois de ouvir boa música noite após noite, fica-se curioso sobre quem a toca. Ah, ela sabia quem ele era. Afinal, ela estava pousada em sua testa todo esse tempo. Até esta noite, e essa nova experiência de suas costas, e havia uma estranha intimidade nisso. Ela conhecia seus cílios de cor, e seu perfume masculino, sândalo e almíscar. Ela até foi se acostumando ao seu nariz torto, mas dentro dos sonhos ela mantinha distância. E se ele a visse de novo? E se não a visse? Será que havia sido uma falha? Ela queria saber, mas tinha medo. No entanto, essa noite algo havia mudado. Ela estava cansada de se esconder. Ela descobriria se ele podia vê-la, e talvez até o porquê. Ela estava preparada para isso, pronta para qualquer coisa. Pelo menos, achava que estava. Na verdade, nada podia tê-la preparado para entrar no sonho e se encontrar já nele. De novo, as ruas da cidade mágica. Lamento, mas não era lamento. Era noite e a cidadela estava no céu desta vez, mas a lua brilhava apesar disso, como se o sonhador quisesse ter o melhor de dois mundos. E novamente, havia aquela cor inacreditável, e asas leves, frutas e criaturas de contos de fadas. Havia o centauro com sua mulher. Ela estava ao seu lado, esta noite. E Sarai sentiu-se quase inquieta até que os viu se beijando. Eles eram permanentes ali. Ela teria gostado de conversar com eles e ouvir sua história. Sarai teve a ideia de que cada pessoa e criatura que ela viu ali era o início de outra história fantástica, e queria seguir todas, mas principalmente ela estava curiosa com o sonhador. Ela ouviu à frente, cavalgando um espectral, e foi ali que as coisas se tornaram completamente surreais, porque, cavalgando ao lado dele, montada em uma criatura com o corpo de um Ravid e cabeças e asas da aparição, a águia branca estava Sarai. Para esclarecer, a própria Sarai, a Sarai de verdade, estava à distância, onde ela tinha entrado no sonho em um cruzamento de ruas. Ela os viu. Viu a si mesma montada em uma criatura mítica no sonho do Farange. Ela os observou, sua boca abriu-se e fechou-se. Como? Ela olhou mais de perto, desejou estar mais próxima para ver melhor, embora fosse cuidadosa para se manter fora de vista. A outra Sarai, de onde podia ver, parecia ser exatamente como ela na noite em que ele a havia visto, com os cabelos soltos e a máscara pintada de Isagol. Em outras circunstâncias, ela teria pensado que estava vendo sua mãe, porque a semelhança entre as duas era surpreendente, e os humanos sonhavam com Isagol, enquanto, é claro, que nunca sonhavam com ela. Mas aquela não era Isagol. Sua mãe, apesar de todas as similaridades, possuía uma majestade que ela não tinha, e uma crueldade também. Isagol não sorria. Essa garota sim. Essa garota azul tinha o rosto de Sarai, e não estava usando um vestido de asas de besouro e adagas, mas sim a mesma camisola com bainha de renda que usou na primeira noite. Ela era parte do sonho. O Farange estava sonhando com Sarai. Ele estava sonhando com ela. E não era um pesadelo. Lá, na cidadela, seus passos irromperam-se. Entre os ombros nus do sonhador, a mariposa pousada estremeceu. Uma dor subiu pela garganta de Sarai, como um soluço sem a tristeza.
Ela olhou para si mesma, do outro lado da rua, tal como era vista e lembrada pelo sonhador, e não viu obscenidade, ou calamidade, ou filhos dos deuses. Ela viu uma garota sorridente e orgulhosa, com uma bonita pele azul, porque foi isso que ele viu, e esta era sua mente. É claro, ele também achava que ela era Isabel. Perdoe-me por perguntar, ele estava dizendo a ela, mas por que o desespero entre todas as coisas das quais poderia ser a deusa? Não conte a ninguém, Isagol respondeu. Eu era a deusa da lua. Ela sussurrou o resto como um segredo, mas então eu a perdi. Você perdeu a lua? O sonhador perguntou e espiou para o céu, onde a lua estava bastante presente. Não aquela. Ela respondeu, a outra. Havia outra lua? Ah, sim. Há sempre uma reserva para garantir. Eu não sabia disso, mas como você perde uma lua? Não foi minha culpa, a garota explicou. Ela foi roubada. A voz não era de Sarai nem de Isago, mas apenas uma voz imaginada pelo Farange. A estranheza de tudo aquilo confundiu Sarai. Lá estava seu rosto, seu corpo, com uma voz estranha saindo dele, dizendo palavras extravagantes que não tinham nada a ver com ela. Era como olhar para um espelho e ver outra pessoa ali refletida. Podemos ir até a lua procurar uma outra para comprar, o sonhador ofereceu. Se você quiser. Existe uma loja de luas? Tudo bem. E então, o sonhador e a deusa foram comprar uma lua. Parecia algo saído de uma história. Bem, era como algo saído de um sonho. Sarai os seguiu em um estado de fascinação, e ambos entraram em uma loja minúscula sob uma ponte, deixando suas criaturas na porta. Ela ficou parada diante da vitrine, passou a mão na cabeça, cheia de penas do grifo, e sentiu uma pontada de inveja atormentadora. Ela desejou que realmente fosse ela montada no grifo, e olhando as bandejas da loja em busca da lua certa. Havia crescentes e quartos de lua, luas cheias e quase cheias, e não eram amuletos, eram luas, luas reais em miniatura, luminosas e com crateras, como se fossem iluminadas pelos raios de alguma estrela distante. Sarai Isagol, a impostora, como Sarai estava começando a pensar nela, não conseguia se decidir entre os astros e levou todas. O sonhador pagou-as com uma espécie engraçada de bolsa de brocado verde, e no instante seguinte elas estavam brilhando no pulso dela, como um bracelete de amuletos. O par deixou a loja e montou em suas criaturas. Isagol levantando seu bracelete de forma que as luas faziam barulho como sinos. Será que eles a deixarão ser uma deusa da lua novamente? O sonhador perguntou. Que história absurda é essa de deusa da lua? Sarai perguntou-se, com uma faísca de ira. Isagol não tinha sido nada tão benigno. Ah, não, explicou a deusa. Estou morta. Sim, sei. Sinto muito. Não devia sentir. Eu era terrível. Você não parece terrível, disse o sonhador. E Sarai teve de morder o lábio, porque essa não é Isagol. Ela queria dizer, sou eu, mas tampouco era ela. Podia ter seu rosto, mas era um fantasma, apenas um fragmento de memória dançando em uma corda. E tudo o que ela dizia e fazia vinha da mente do sonhador. Sua mente, onde a deusa do desespero sacudia luas em um bracelete e não parecia terrível. Sarai podia ter lhe mostrado o que era terrível. Ela ainda era a musa dos pesadelos. Afinal de contas, e havia visões de Isagon em seu arsenal que o teriam acordado gritando, mas acordá-lo gritando era a última coisa que ela queria, então ela fez algo diferente. Ela dissolveu o fantasma como uma mariposa ao nascer do sol e entrou no seu lugar. 37. Um tom de azul encantador. Laszlo piscou. Em um momento, a pintura preta de Isagol atravessava seus olhos, e no momento seguinte, não. Em um momento, seus cabelos estavam soltos em volta dela, como um chale, e no momento seguinte, estavam brilhando em suas costas como bronze fundido. Ela estava coroada com tranças e vinhas, e o que ele primeiro achou que eram borboletas. Logo viu que eram orquídeas, como uma única longa pena branca, em um ângulo vistoso. Em vez da camisola, a garota usava um robe de seda cor de cereja, bordado com botões brancos de açafrão. Havia uma nova fragrância também, alecrim e néctar, e havia outras diferenças, mas mais sutis. Uma mudança em seu tom de azul, um ajuste na inclinação de seus olhos, uma espécie de nitidez em suas linhas, como se um véu diáfano tivesse sido levantado. Ela parecia mais real do que um momento atrás. Além disso, ela não estava mais sorrindo.
Quem é você? A moça indagou, e a sua voz havia mudado. Era mais rica, mais complexa. Um acorde, em oposição a uma nota, era mais sombria também, e com ela a extravagância do momento dissipou-se. Não havia mais luas em seu pulso, e tampouco uma lua visível no céu. O mundo pareceu se apagar, e Laszlo, olhando para cima, percebeu a luz da lua apenas como uma auréola em torno das extremidades da cidadela. Laszlo estranho, ele respondeu, ficando sério. A seu serviço. Laszlo estranho, ela repetiu, e as sílabas eram exóticas em sua língua. Seu olhar era penetrante, sem piscar. Os olhos eram de um azul mais pálido que sua pele. Ele sentiu que ela estava tentando soldá-lo. Mas quem é você? Era a menor e a maior pergunta de todas, e Laszlo não sabia o que dizer. No nível mais fundamental, ele não sabia quem era. Ele era um estranho, com tudo o que isso acarretava, embora o significado de seu nome não faria sentido para ela, e de qualquer forma, ele não achava que ela estivesse perguntando sobre seu pedigree. Então, quem era ele? Naquele momento, quando ela mudou, também mudaram os arredores. A loja de luas desapareceu, e totalmente junto com ela. Desapareceu também a cidadela e a sua sombra. Laszlo e a deusa, ainda montados em suas criaturas, foram transportados bem para o centro do pavilhão do pensamento. 12 metros de altura, as prateleiras de livros. As lombadas com seus tons de pedra preciosas, o brilho da folha de ouro, bibliotecários em escadas como espectros em cinza, e acadêmicos em escarlate inclinados sobre suas mesas. Era tudo o que Laszlo tinha visto naquele dia, 7 anos atrás, quando a sorte o havia levado a uma nova vida. E assim pareceu que aquela era sua resposta, ou ao menos sua primeira resposta, a camada mais externa de seu eu, mesmo depois de 6 meses longe dela. Sou um bibliotecário, respondeu, ou eu era, até recentemente, na grande biblioteca de Zosma. Sarah olhou em volta, observando tudo aquilo, e momentaneamente esqueceu sua linha dura de interrogatório. O que Feral faria em um lugar como este? São tantos livros, ela observou, intimidada. Eu nunca imaginei que houvesse tantos livros no mundo inteiro. Sua admiração ganhou a afeição de Laszlo. Ela podia ser Isagal, a terrível, mas é impossível alguém que mostre reverência por livros ser irredimível. Foi assim que me senti da primeira vez que vi. O que há em todos eles? Ela perguntou. Nesta sala são todos de filosofia. Esta sala? E virando-se para ele. Há mais salas? Ele deu um sorriso largo. Muitas mais. Todas cheias de livros? Ele assentiu, orgulhoso, como se tivesse escrito todos. Gostaria de ver meus favoritos? Tudo bem, a garota concordou. Laszlo fez Lixa andar para frente e a deusa o seguiu com seu grifo, lado a lado, tão majestosos quanto um par de estátuas, mas muito mais fantásticos. Eles cavalgaram pelo pavilhão do pensamento. As asas do grifo roçaram nos ombros dos acadêmicos. Os chifres de Lixa quase derrubaram uma escada, e Laszlo podia ser um sonhador experiente, nos vários sentidos da palavra, mas nesse momento ele era como qualquer um, não estava consciente de que era um sonho, estava simplesmente dentro dele. A lógica que pertencia ao mundo real tinha ficado para trás, como bagagem em um porto. Este mundo tinha uma lógica própria, era fluido, generoso e profundo. As escadas secretas para seu subsolo empoeirado eram estreitas demais para acomodar grandes animais como esses, mas passaram por elas facilmente, e há muito ele havia limpado os livros com infinito amor e carinho, mas a poeira estava lá da mesma forma que quando os encontrou pela primeira vez, um cobertor suave de anos, guardando todos os melhores segredos. Ninguém além de mim leu nenhum desses livros em pelo menos uma vida. Ele contou. A garota tirou um livro e soprou a poeira, que pairou em volta como flocos de neve enquanto ela virava as páginas, mas as palavras estavam em um estranho alfabeto que não conseguia ler. O que tem neste aqui? Ela indagou a Laszlo, mostrando-lhe. Esse é um dos meus favoritos, ela respondeu. É o épico de Mahalath, uma névoa mágica que vem a cada 50 anos e cobre um vilarejo por 3 dias e 3 noites. Tudo que é vivo se transforma, para melhor ou para pior. As pessoas sabem quando ela está chegando, e a maioria foge de sua passagem, mas há sempre algumas que ficam e assumem o risco. O que acontece com elas? Algumas viram monstros, outras deuses.
Então é daí que vêm os deuses? Ela disse secamente. Você saberia isso melhor do que eu, minha senhora. Não mesmo, Sarai pensou, porque ela não sabia mais do que os humanos de onde vieram os Mesarthim. Ela, é claro, estava consciente de que aquilo era um sonho. Estava muito acostumada à lógica dos sonhos para se surpreender por qualquer armadilha, mas não tão cansada para achá-las bonitas. Depois de a poeira pairar, flocos de neve continuaram a cair no recinto. Eles brilhavam no chão como açúcar derramado, e quando ela desmontou do grifo, estava frio debaixo de seus pés descalços. A coisa que a surpreendeu, na qual não conseguia parar de pensar mesmo agora, era que ela estava tendo uma conversa com um estranho. Não importa por quantos sonhos já tivesse navegado, quaisquer devaneios quiméricos que tivesse testemunhado, ela nunca havia interagido, mas aqui estava ela, conversando, batendo papo, quase como uma pessoa real. E este aqui, quis saber, pegando outro livro. Ele leu a lombada. Folclore de Ver. Esse é o pequeno reino ao sul de Zosma. Ele folheou e sorriu. Você gostaria deste daqui. É sobre um jovem que se apaixona pela lua e tenta roubá-la. Talvez ele seja seu culpado. E ele consegue? Não. Ele tem que fazer as pazes com o impossível. Sarai fez uma careta. Você quer dizer que ele tem que desistir? Bem, é a lua. Na história, o jovem Sathaz ficou tão encantado pelo reflexo da o jovem Sathaz ficou tão encantado pelo reflexo da lua no poço profundo e imóvel perto de sua casa na floresta que olhava para ela, extasiado, mas sempre que tentava alcançá-la, ela se partia em mil pedaços e o deixava molhado, com os braços vazios. Mas então, Laszlo acrescentou, se alguém conseguiu roubá-la de você, ele olhou para o pulso nu, onde não havia mais lua pendurada. Talvez tenha sido ele, ela disse, e a história está errada. Talvez, consentiu Laszlo, e Sathaz e a lua estão vivendo felizes juntos numa caverna em algum lugar, e tiveram milhares de filhos juntos, e é daí que vem as Glaves, a união do homem com a lua. Sarai ouviu-se, e se perguntou o que havia de errado com ela. Momentos atrás estava irritada com aquele absurdo sobre a lua, que estava saindo da boca de seu fantasma, e agora ela estava fazendo a mesma coisa. Era Laszlo, pensou. Era a mente dele, as regras eram diferentes aqui. A verdade era diferente, era mais agradável. Ele deu um sorriso largo, e vê-lo deu um frio na barriga de Sarai. E aquele ali? Ela perguntou, virando-se rapidamente para apontar para um livro grande em uma prateleira mais alta. Ah, olá, disse ele, estendendo a mão para pegá-lo. Ele o trouxe para baixo. Um tomo imenso encadernado em veludo verde claro com uma camada decorativa de prata. Este, ele disse, passando-o para ela, é o vilão que quebrou meu nariz. Quando ele o soltou em suas mãos, seu peso quase a fez derrubá-lo na neve. Isso? Ela perguntou. Meu primeiro dia como aprendiz, ele explicou, pesaroso. Foi sangue para todo lado. Não vou enojá-la apontando para a mancha na lombada. Um livro de contos de fada quebrou seu nariz? Sarai exclamou, sem conseguir evitar um sorriso ao contrastar como estiver errada sua primeira impressão. Imagine que você tivesse brigado. Foi mais uma emboscada, na verdade. Eu estava na ponta dos pés tentando pegá-lo, falou, tocando o nariz. Mas ele me pegou. Você tem sorte que ele não o decepou, disse Sarai, devolvendo-lhe o livro. Muita sorte. Eu tenho tristeza suficiente para um nariz quebrado. Nunca ouvi falar no fim de uma cabeça partida. Sarai deixou escapar um risinho. Acho que não dá para ouvir muita coisa se você perder a cabeça. Solenemente ele disse, espero nunca descobrir. Sarai observou seu rosto, como ela havia feito da primeira vez que o vira. Além de pensar nele como uma espécie de bruto, ela também o tinha achado feio. Entretanto, olhando agora, achou que a beleza não vinha ao acaso. Ele era notável como o perfil de um conquistador em uma moeda de bronze, e isso era melhor. Laszlo, sentindo a análise, corou. Sua hipótese sobre a opinião dela quanto à sua aparência era bem menos favorável do que os pensamentos dela sobre o assunto.
Sua opinião sobre a aparência dela era simples. Ela era simplesmente adorável, com bochechas redondas e um queixinho, e a boca era suculenta como uma ameixa, e o lábio inferior como uma fruta madura com uma prega no meio, e macio como a pele de um damasco. Os cantos de seu sorriso, voltados para cima com satisfação, eram tão nítidos quanto as pontas da lua crescente, e suas sobrancelhas brilhavam contra o azul de sua pele, tão cor de canela quanto seus cabelos. Ele continuava esquecendo que ela estava morta, e então se lembrava e ficava triste toda vez que isso acontecia. Quanto ao fato de ela estar morta e ali, a lógica dos sonhos não se perturbava com enigmas. Deus do céu, estranho. Surgiu uma voz e Laszlo viu o mestre Hyrroken se aproximar, empurrando o carrinho de biblioteca. Estive te procurando por toda parte. Era tão bom vê-lo. Laszlo envolveu-o em um abraço que evidentemente constituía um excesso de afeição, porque o velho o empurrou enfurecido. O que deu em você? Ele perguntou, ajeitando suas vestes. Imagino que em lamento eles saiam por aí maltratando uns aos outros como ursos lutadores. Exatamente como ursos lutadores, respondeu Laszlo, sem os ursos, ou a luta. Mas Mestre Harroken tinha visto a companhia de Laszlo. Seus olhos arregalaram-se. Mas quem é essa? Ele perguntou, sua voz uma oitava mais alta. Laszlo os apresentou. Mestre Harroken, essa é Isagol. Isagol, Mestre Harroken. Em um sussurro, o velho perguntou, por que ela é azul? Ela é a deusa do desespero, Laszlo respondeu, como se isso explicasse tudo. Não, ela não é, disse Mestre Harroken, imediatamente. Você entendeu errado, garoto. Olhe para ela. Lasso olhou, mais para oferecer um olhar de desculpas do que para considerar a afirmação do mestre Harroken. Ele sabia quem ela era, tinha visto a pintura e Arrowfin confirmara. É claro, ela se parecia menos com ela mesma agora, sem a pintura preta nos olhos. Você fez como sugeri, então? Perguntou Mestre Harroken. Você lhe deu flores? Laszlo lembrou-se de seu conselho. Colha flores e encontre uma garota para presentear. Ele se lembrou do resto do conselho também. Olhos meigos e quadris largos, e corou com a lembrança. A garota era muito magra, e Laszlo não esperava que a deusa do desespero tivesse olhos meigos. Contudo, ela tinha, ele percebeu. Flores, não, respondeu. Flores, não, respondeu, encabulado, querendo afastar qualquer exploração posterior do assunto. Ele sabia das tendências lascivas do velho e estava ansioso para vê-lo partir antes que ele dissesse alguma coisa infeliz. Não é assim, mas Isagol o surpreendeu, levantando o pulso no qual o bracelete havia reaparecido. Mas ele me deu a lua, ela disse. Não havia vários amuletos nele agora, apenas um. A lua crescente, branca e dourada, pálida e radiante, parecendo ter sido arrancada do céu. Muito bem, garoto, afirmou o mestre Harroken, aprovando o gesto. De novo, o sussurro. Ela podia ser mais voluptuosa, mas suponho que seja macio bastante nos lugares certos. Você não vai querer ser cutucado por ossos quando... Por favor, mestre Harroken, disse Laszlo, apressando-se em interrompê-lo. Seu rosto ficou vermelho. O bibliotecário riu. Qual é a vantagem de ser velho se você não pode constranger os mais jovens? Bem, vou deixá-los em paz. Bom dia, minha jovem. Foi um prazer. Ele beijou a mão dela, então virou-se, cutucando Laszlo com o cotovelo e sussurrando alto enquanto saía. Que tom de azul encantador. Laszlo virou-se para a deusa. Meu mentor, ele explicou. Ele tem maus modos, mas bom coração. Nem percebi, respondeu Sarai, que não tinha visto nenhum problema com os modos do velho homem, e teve de lembrar-se, em todo caso, que aquela era apenas outra invenção da mente do sonhador. Você errou, garoto, o bibliotecário tinha dito. Olhe para ela. Será que isso significava que em algum nível havia para além do disfarce e não acreditava que ela fosse Isagol? Ela ficou contente com a ideia e repreendeu-se por se preocupar com isso. Voltando-se para as estantes, percorreu com o dedo as lombadas de uma fileira de livros. Todos estes livros, ela quis saber, são sobre magia? Refletindo, se ele era algum especialista, se era por isso que o Matador de Deuses o havia trazido consigo. São mitos e folclore, principalmente, respondeu Laszlo, qualquer coisa considerada muito divertida pelos acadêmicos para ser importante. Eles os colocaram aqui e esqueceram. Superstições, músicas, feitiços, serafins, presságios, demônios, fadas. Apontou para uma estante. Aqueles são todos sobre lamento. Lamento é divertida demais para ser importante.
para ser importante? Ela indagou. Acho que os cidadãos lá vão discordar de você. Não é minha avaliação, acredite. Se eu fosse um acadêmico, eu poderia defender a cidade. Mas você entende, também não sou o importante, não? E por que isso? Laszlo olhou para seus pés, relutante em explicar a própria insignificância. Sou um órfão, explicou, fitando. Não tenho família, não tenho nome. Mas você me disse seu nome. Tudo bem, tenho um nome que diz ao mundo que não tenho nome. É como uma placa em volta do meu pescoço dizendo ninguém. É tão importante ter um nome? Sarai perguntou. Acho que os cidadãos de Lamento diriam que sim. Sarai não teve resposta para isso. Eles nunca o recuperarão, não é? Laszlo perguntou. O verdadeiro nome da cidade. Você se lembra? Sarai não se lembrava. Ela duvidava que o tivesse conhecido. Quando Leta roubava uma memória, ela não a guardava numa gaveta como um brinquedo confiscado. Ela a comia, e a memória desaparecia para sempre. Esse era o dom. Erradicação. E o seu dom? Laszlo perguntou. Sarai congelou. A ideia de explicar-lhe seu dom trouxe uma sensação imediata de vergonha. Mariposas voam da minha boca, imaginou-se dizendo, para que eu possa invadir as mentes humanas como estou fazendo com você agora mesmo. Mas, é claro, ele não estava perguntando sobre o dom dela. Por um momento ela esqueceu de quem era. Ou não era. Ela não era Sarai aqui, mas esse absurdo fantasma domado de sua mãe. Bom, ela não era nenhuma deusa da lua, a garota falou. Isto é muito absurdo. Ela? Laszlo perguntou, confuso. Eu, Sarai respondeu, embora a resposta tivesse ficado presa em sua garganta. Isso a afetou com uma pontada de profundo ressentimento, de que essa coisa extraordinária e inexplicável acontecesse, um humano pudesse vê-la. E ele estava falando com ela sem ódio, com algo mais parecido com fascínio e até mesmo encantamento. E ela não tivesse de esconder sua presença. Se ela fosse Isagal, mostraria seu dom, como um garotinho maléfico com um novelo. Ela enrolaria suas emoções até que ele perdesse toda a distinção entre amor e ódio, alegria e tristeza. Sarai não queria fazer esse papel jamais. Ela voltou as perguntas para ele. Por que você não tem família? Ela indagou. Houve uma guerra. Eu era bebê. Acabei num carrinho de órfãos. É tudo o que sei. Então você poderia ser qualquer pessoa, até mesmo um príncipe. Num conto de fadas, talvez. Ele sorriu. Não acredito que houvesse algum príncipe desaparecido. Mas e quanto a você? Deuses têm famílias? Sarai pensou primeiro em Rubi e Pardal, Feral e Minha, Grande e Pequena Elens. E nos outros, sua família, mesmo que não fosse de sangue. Então pensou em seu pai, e seus corações endureceram. Mas o sonhador estava fazendo de novo, voltando as questões para ela. Somos feitos de névoa, respondeu. Lembra, a cada 50 anos. Ah, Mahaleth. É claro, então você foi uma das que assumiu o risco. Você não faria o mesmo? Ela perguntou. Se a névoa estivesse chegando, você ficaria e seria transformado, sem saber qual o resultado? Eu ficaria, ele disse, imediatamente. Essa foi rápida. Você abandonaria sua verdadeira natureza com tão pouca consideração? Ele riu disso. Você não faz ideia do quanto já considerei isso. Vivi 7 anos dentro desses livros. Meu corpo podia estar cumprindo os deveres na biblioteca, mas minha mente estava aqui. Você sabe como se chamavam? Como me chamavam? Estranho, o sonhador. Eu não percebia o que estava ao meu redor na metade do tempo. Ele ficou surpreso consigo mesmo falando assim, e com ninguém menos que a deusa do desespero, mas os olhos dela estavam brilhando de curiosidade, um espelho de sua própria curiosidade sobre ela, e sentiu-se totalmente à vontade. Certamente o desespero era a única coisa na qual pensou ao fitá-la. Eu andava por aí, me perguntando que tipo de asa eu compraria se os fabricantes de asas viessem para a cidade, e se eu preferia montar em dragões ou caçá-los. Isso eu ficaria com quando a névoa chegasse, e mais do que qualquer outra coisa, como eu chegaria até a cidade perdida? Sarah levantou a cabeça. A cidade perdida? Lamento, sempre odiei esse nome. Então inventei o meu. Sarah estava sorrindo e querendo perguntar em que livro estavam os fabricantes de asas, e se os dragões eram malvados ou não, mas, ao se lembrar de Lamento, seu sorriso lentamente derreteu-se em melancolia. E isso não foi a única coisa que derreteu. Para seu arrependimento, a biblioteca também derreteu.
E então estavam em lamento novamente, mas dessa vez não era lamento dele, mas a dela, e podia estar mais perto da cidade de verdade do que a versão dele. Mas tampouco era correta, com certeza ainda era bela, mas havia as nuances da proibição também. Todas as portas e janelas estavam fechadas e os peitoris, desnecessário dizer, não tinham bolos. E era um lugar desolado com jardins mortos e a correria corcunda de uma população que temia o céu. Havia tantas coisas que ela queria perguntar a Laszlo, que era chamado de sonhador mesmo antes de ela tê-lo apelidado assim. Por que você pode me ver? O que você faria se soubesse que sou real? Que asas você escolheria se os fabricantes de asas chegassem? Podemos voltar para a biblioteca, por favor, e ficar um tempo lá? Mas ela não podia dizer nada disso. Por que você está aqui? Ela perguntou. Ele ficou espantado com a mudança repentina no clima. É meu sonho desde que eu era criança. Mas por que o matador de deuses te trouxe? Qual é a sua parte nisso? Os outros são os cientistas construtores. Por que o matador de deuses precisa de um bibliotecário? Ah, não sou como ele, não sou um deles. Parte da delegação, quero dizer. Tive que implorar por um lugar na comitiva. Sou o secretário dele. Você é o secretário de Arrow Fane. Sim. Então você deve conhecer os planos. O bolso de Sarai acelerou. Outra das mariposas estava voando em frente ao pavilhão, onde os trenós de seda estavam. Quando ele virá para a cidadela? Indagou, sem pensar. Era a pergunta errada. Ela soube disso assim que a proferiu. Talvez fosse o fato de ser direta ou a sensação de urgência. Ou talvez tenha sido o escorregão de ter usado virá em vez de irá, mas algo mudou em seu jeito, como se ele estivesse olhando-a com novos olhos. E ele estava. Sonhos têm seus ritmos, seus pontos rasos e profundos, e ele estava subindo para um estágio de maior lucidez. A lógica deixada para trás do mundo real veio descendo como raios de sol através da superfície do oceano, e ele começou a entender que nada disso era real. É claro que ele não tinha cavalgado Lixa pelo pavilhão do pensamento. Era tudo fugaz, instável. Um sonho, exceto por ela. Ela não era fugaz nem instável. Sua presença tinha um peso, uma profundidade e uma clareza que nada mais tinha, nem mesmo Lixa, e havia poucas coisas que Laszlo conhecia melhor ultimamente do que a realidade física de Lixa. Depois de 6 meses cavalgando o dia inteiro, era quase uma extensão dele, mas o espectral pareceu de repente insubstancial, e logo que esse pensamento lhe ocorreu, ele se dissolveu, o grifo também. Havia apenas ele e a deusa com seu olhar penetrante e perfume de néctar e gravidade. Não gravidade no sentido de solenidade, embora isso também, mas gravidade no sentido de uma força. Ele sentiu, como se ela estivesse no centro dessa pequena e surreal galáxia. Na verdade, que era ela que estava sonhando com ele, e não o contrário. Laszlo não sabia o que estava levando a fazer aquilo. Não era de seu feitio. Ele pegou a mão dela e a segurou gentilmente. Era pequena, macia e muito real. Na cidadela, Sarah levou um susto ao sentir o calor da pele de Laszlo, uma chama de conexão ou colisão, ou se estivessem há tempos perambulando no mesmo labirinto, e finalmente dobraram a esquina que os deixaria face a face. Era uma sensação de estar perdida e sozinha, e de repente, nenhuma dessas coisas. Sarai sabia que deveria puxar sua mão, mas não fez isso. Você precisa me dizer, ela disse. Ela podia sentir o sonho ficando mais raso, como um navio encalhado em um banco de areia. Logo, ele acordaria. As máquinas de voar, quando vão lançá-las? Laço sabia que era um sonho, e sabia que não era um sonho, e as duas noções andando em círculos em sua mente, deixando-o confuso. O quê? Ele indagou. A mão dela pareceu o pulsar dos corações dentro da sua. As máquinas voadoras, ela repetiu. Quando? Amanhã, ele respondeu sem pensar. A palavra, como uma foice, cortou as cordas que a estavam mantendo em pé. Laszlo achou que sua mão ao redor da dela era tudo o que a mantinha ereta. O que foi? Ele perguntou. Você está bem? Ela se afastou, puxou sua mão. Me escute, a garota falou, e seu rosto ficou severo. A faixa preta retornou, como um golpe cortante, e seus olhos arderam ainda mais brilhantes para dar contraste. Eles não devem vir, ela disse, com uma voz tão irrefletível quanto o Mesarthion. As vinhas e orquídeas desapareceram de seus cabelos, e então havia sangue fluindo dele.
riachos descendo de sua fronte e se acumulando nos olhos, para enchê-los até que não houvesse nada além de poças vermelhas. E ainda assim o sangue fluía, descendo para os lábios e para dentro da boca, encharcando-a enquanto falava. Você entende? Ela reforçou. Se fizerem isso, todos morrerão.